acredito que nós temos um caminho. Se a gente fala de pesquisas, olha aí na frente o que a gente pode falar das pesquisas. Opa! Vamos lá, a gente está falando aqui da pesquisa da Atlas, essa é para Meio Norte, Piauí. Por que eu pedi para o operador pegar essa pesquisa da Atlas, né? Vocês estão falando com lei e ordem, lógico, lei e ordem é o básico. Mas aqui eu estou falando de outro assunto sem ser segurança pública. Veja, são duas coisas diferentes. Claro que elas se combinam, elas estão entrelaçadas. Segurança pública, sem segurança pública você não vai conseguir impedir as facções de operarem em uma parte considerável do território brasileiro. Mas a outra coisa é dar condições mínimas de subsistência. Eu não sei, por exemplo, se nesses rincões mais afastados do Brasil tem tanta atividade de traficantes. Eu acredito que não tanta, porque assim, a população é tão desamparada que talvez nem seja o mercado consumidor de drogas. E veja, não estou dizendo que é ou não é, eu não tenho dados para isso, mas eu acredito que nem seja o foco central. Ali o foco central é o completo e absoluto desamparo. São pessoas que não têm condição de viver naquela situação, que estão vivendo uma vida sub-humana. E nós temos que fazer as duas coisas. A gente tem que parar a criminalidade e a gente tem que cuidar da população, especialmente da população mais pobre. E como eu já falei e falo extensamente, o PT fez coisas para a população mais pobre, mas o PT não alterou estruturalmente a condição da população mais pobre. Tanto é assim que nós temos 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Não é para ter 50 milhões de pessoas no Bolsa Família, é para ter 5 milhões de pessoas no Bolsa Família e 45 milhões de pessoas tiradas do Bolsa Família. As pessoas não podem ficar no Bolsa Família, elas têm que ser tiradas. Esse tipo de programa, que é um programa de assistência direta, em que você dá dinheiro para as pessoas, é uma coisa paliativa e provisória. Ela tem que acontecer durante um período muito curto de tempo, porque não dá, é uma situação emergencial, e depois você tem que ir com o melhor, como dizia Ronald Reagan, o melhor programa assistencial que existe, que é o emprego. É assim que funciona e é assim que precisa funcionar. Precisa funcionar se se trata de um país minimamente sério. Mas nós temos boas notícias. Todas as pesquisas que nos apontam indicam coisas boas pra gente. Especialmente essa, e eu quero começar dessa, fazer um tour aí nas algumas pesquisas do Norte e Nordeste que saíram, especialmente da Atlas, e falar um pouco do que eu acho que pode acontecer na região norte, nas regiões norte e nordeste do país. Vamos lá, pode jogar. Essa aqui é a pesquisa da Atlas. Ela saiu, essa pesquisa. Então, essa pesquisa é a pesquisa da Atlas do Piauí. O que ela mostra, né? Primeiramente, ela mostra o absoluto favoritismo do Lula no Estado. Isso é uma coisa incontestável. A força que o PT tem na região Nordeste é uma força que vem desde lá atrás, desde 2002. São mais de 20 anos do PT construindo uma base muito poderosa no Nordeste, conseguindo eleger governadores das suas coligações, ou do próprio PT, ou do PSB, dos partidos que estão com ele, e mantendo ali o meio de campo do Nordeste. Sem sombra de dúvida, se o PT não tivesse a diferença expressiva que ele tem no Nordeste, o PT não teria ganhado a eleição passada e o PT não estaria em riscos de ganhar essa eleição. O PT ganha as eleições há muito tempo porque o PT tira as diferenças das outras regiões no Nordeste. Portanto, quem quer enterrar o projeto petista, esse é o raciocínio que eu quero que vocês entendam. Quem quer enterrar o projeto petista precisa destruir a força do PT no Nordeste. Não adianta só você ter força em Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Você tem que tirar o PT do Nordeste. Esse é o ponto fundamental. Sem tirar o PT do Nordeste, você não vence o projeto político do PT. Porque o PT tira as suas diferenças em termos de intenção de voto e de voto na urna do Nordeste. É exatamente isso que ele faz. E no Nordeste vocês podem ver, quando vocês olham os governadores, são todos governadores de esquerda. É PT, PT, PT. É aquela Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, é o Jerônimo na Bahia, e nos lugares que não é PT, é o PSB, são partidos coligados ao PT, é PCdoB, são partidos da base petista. Então a base petista no Nordeste ela continua intacta. Mas nós temos uma boa notícia nesta direção. Joga aí. Vamos lá. Então o PT se encontra absolutamente favorito, o Lula com mais de 60% no Piauí. E aí vem o segundo colocado, já era esperado também, o Flávio Bolsonaro com 15%. Só que logo em seguida nós temos o terceiro lugar, também esperado, do Renan com 6,6%. Mas por que eu acho que essa pesquisa ela é especial?
Veja, quando a gente fala das outras pesquisas, o Renan continua nessa posição. Boa parte das pesquisas agora aparece o Renan consolidado em terceiro lugar. Né? E com o passar do tempo, à medida enfim, que for se aproximar da eleição, ele deve ficar mais e mais consolidado no terceiro lugar, até que ele possa crescer mais e tentar avançar sobre o Flávio. Porém, nas outras regiões, o voto do Flávio ainda é um voto sensível. Uma parcela da totalidade do eleitorado, que não é desprezível, está com o Flávio. No caso do Piauí, e eu acho que isso é uma regra para o norte e para o nordeste, como a gente vai ver adiante, o voto do Flávio é baixo. O Flávio tem apenas 15% e nós temos 6,6%. Mais ou menos a metade do voto do Flávio no Piauí. E por que eu chamo a atenção para isso? Se a gente pega o discurso bolsonarista, vamos pegar o discurso bolsonarista. O discurso bolsonarista nada tem a dizer para o Nordeste. Nada tem a dizer para o Nordeste. Não tem um discurso especial do bolsonarismo para o Nordeste. Algo que possa, chegar aos ouvidos nordestinos. Nós temos. A Missão tem. O MBL tem um discurso para o Nordeste. E eu sinto que a população do Nordeste, ela é mais fácil, minha opinião, ela é mais fácil de migrar para um voto alternativo da direita, de migrar do bolsonarismo para a Missão, do que no Sul e no Sudeste, por incrível que pareça. Embora em termos absolutos a gente tenha batido 10% numa outra pesquisa em São Paulo, eu acho que a migração total é mais fácil, a inversão é mais fácil. Por quê? Porque a força do bolsonarismo no Nordeste já é baixa. Sendo baixo o nosso discurso, que é voltado para a região Nordeste e Norte, assim, uma parcela grande do nosso discurso é voltada. E vocês podem notar, os vídeos que mais viralizam, geralmente, é Norte e Nordeste. É aonde o Renan toca no coração das pessoas. É aonde, por exemplo, ele faz uma agenda numa cidade e rapidamente vem um prefeito ou vereador, temos que limpar aqui, resolver os problemas. Porque é aonde os problemas mais agudos se encontram. Então, quando você tem um candidato que é sincero e que está em busca de enfiar o dedo na ferida e dizer, o Brasil ele está fracassando, o Brasil tem esses problemas. Ele faz isso numa cidade do Pará, ele faz isso numa cidade do Piauí, faz isso numa cidade do Maranhão. Isso tem uma repercussão muito grande, muito profunda. Isso é disruptivo e isso é poderoso. Então eu sinto que, pela primeira vez em muito tempo, pela primeira vez desde os anos 2000, nós temos, e nós eu falo, não é nem o MBL, é a direita. A direita brasileira tem, desde os anos 2000, portanto há 25 anos atrás, pela primeira vez, há muito tempo, chance real de quebrar a hegemonia do PT no Nordeste. Bolsonaro nunca teve essa chance, porque mesmo quando Bolsonaro ganhou em 2018, ele não fez isso. E ele não conseguiu fazer isso. E ele não deu a atenção político-eleitoral que ele deveria ao Nordeste para fazer isso durante a presidência dele. Porque se ele queria quebrar essa hegemonia, ele deveria ter feito isso na presidência dele. Ele não fez. Absolutamente não fez. E nem digo que ele tratou mal o Nordeste. Não acho. Eu acho que ele foi um governante ruim por igual. Ele foi ruim para todas as regiões. Não é que ele foi bom para o Sul e por preconceito ele deixou o Nordeste amigo. Eu não acho. Acho que ele foi ruim em geral. Mas ele não deu a atenção devida. No caso do projeto MBL/Missão, isso existe. Essa atenção está lá. Essa atenção pode ser dada. E este efeito ele pode vir a acontecer. Isso é uma coisa que está colocado para mim. Então nós temos sim chances. Nós temos chances de futuramente quebrar a hegemonia do PT no Nordeste. Isso, minha gente, isso é tão importante. Isso tem uma importância tal, que eu vou dizer que quebrar a hegemonia do PT é sepultar o PT. Sepultar o PT. O fim do PT é o fim da hegemonia do PT no Nordeste. Porque o PT não tem como ganhar eleições sem essa hegemonia, porque o PT sistematicamente perde em regiões como o Sudeste e Sul. O PT não tem mais voto do que a direita toda no Sul e no Sudeste. Não tem, nem no Centro-Oeste, não tem. Então esse é o segredo. Falaram aqui que é o plano do Renan. Pois é o plano do Renan, é o plano correto. É a prioridade correta e a gente está vendo isso se refletir nas pesquisas. Tem essa pesquisa do Piauí, temos outras pesquisas também para comentar. Por favor, joga aí na tela. Vamos ver aqui. Vamos passar aqui para a pesquisa do Maranhão.
Uhum. De 13/5. Boa. Vamos ver aqui a pesquisa do Maranhão. Anterior a essa pesquisa do Piauí. Vamos lembrar que, portanto, é uma pesquisa que já deve estar ajustada, apresentando um desempenho melhor. Vamos lá. Bom, aqui tem um ponto, né, que a gente tem que comentar. Olha que interessante, né, nessa pesquisa. Essa pesquisa é de um mês atrás. Né? Nessa pesquisa de um mês atrás, o Flávio já se encontra muito mais bem posicionado do que na pesquisa que a gente falou sobre Piauí. E a diferença do Lula não é tão gigantesca. Tem diferença, claro. Ele está com 56, na outra ele está com 63. Mas a queda está toda contabilizada no Flávio. E isso também é muito interessante. Porque o meu raciocínio... Eu nem sabia, nem me lembrava das estatísticas da pesquisa do Maranhão. Eu já fiz podcast com isso aí. Mas eu não lembrava. E o meu raciocínio agora é o seguinte. Escutem bem o meu raciocínio. Veja. Se a diferença nesses estados do Nordeste, que a gente viu, a queda muito grande do Flávio, está toda precificada em cima dele, ou seja, está só prejudicando o Flávio e não prejudicando a direita em geral, porque o que seria de esperar? Se essa proporção ela se mantivesse, o Lula estaria no Piauí com mais, mas o Renan estaria com menos, porque o Renan é da direita. Então o Renan teria menos voto, o Flávio menos voto e tudo, o Renan estaria, sei lá, com uns 4% no Piauí, mas não está. Ele está com 6,6%. Ele já cresceu e o Flávio diminuiu do Estado. E o que isso mostra, a meu ver? Isso mostra o derretimento, não apenas da candidatura do Flávio como um todo, mas um derretimento especialmente acelerado e grave da pré-candidatura do Flávio no Nordeste. Esse é o raciocínio que eu queria tecer. Então, isso mostra uma fragilidade estrutural do Flávio. E eu, sinceramente, não acho que eles vão conseguir reverter isso aí. Não acredito que isso será revertido. Porque, inclusive, eu não acho que a pré-candidatura do Flávio tenha criatividade para reverter esses problemas estruturais. Eu acho que são problemas muito profundos e que ele não vai conseguir lidar com esses problemas. Então, assim, notem, esse é outro estado da região Nordeste. Tem os estados da região Norte também. Qual era o que tinha? Eu acho que era Amazonas. A gente vai falar também sobre o Amazonas. Pô, tem como ligar o ar aqui? Tá quente pra burro. Eu não tô afim de tirar o casaco. Amazonas. Bora lá. Vamos falar um pouco de Amazonas. Eles estão dizendo que o Piauí é o estado mais petista. Sim, Piauí é um estado muito petista. Eu sei que ele é muito petista. E o meu ponto é justamente, ele é muito petista e ainda assim, se fossem os candidatos, o que é isso aí? Não, isso aí tá estranho. Eleição para presidente, primeiro turno. Deixa eu ver. De quando é essa pesquisa? Essa é da mesma data, de maio. Só que no Amazonas. Então deixa eu ver outra coisa. Baixa aí. Olha... Então, essa pesquisa, na verdade, esta pesquisa mostra o Flávio muito bem posicionado, na verdade. Sim. Muito bem posicionado. Essa pesquisa contraria a minha intuição. Olha aí, você contrariando a minha intuição ao vivo e a cores. Na região norte, faça se você puder ir atrás, veja de outras coisas na região norte e veja na região nordeste. Porque o que é interessante agora que ele mostrou é que tem uma diferença grande da região norte para a região nordeste. Grande. E nesse caso, eu já vou tecer um outro comentário. Eu vou dizer que a atenção que a gente tem que dar vai ser para a região norte. Porque a família Bolsonaro parece estar bem posicionada na região norte. Se isso se mantiver em outros lugares. E eles tiveram boa votação na região norte. Então, enfim, vá procurando aí enquanto eu faço meu comentário. Mas na região norte é diferente. Então vamos fazer a seguinte... Está correto. Eu peguei aqui do Amapá. Opa. E o Flávio Bolsonaro, ele está bem posicionado. É isso, no Amapá? Então, o que está acontecendo? O Flávio, ele está bem na região norte. Aí ele vai para a região nordeste, ele cai brutalmente. E o Maranhão, como disseram que o Maranhão está mais perto do norte do que do nordeste, no Maranhão a clivagem é diferente. Sabe o que seria interessante ver se tivesse pesquisa do Ceará?
e pesquisa do Rio Grande do Norte pela Atlas. Isso eu queria ver. Porque aí eu quero ver se vai confirmar a minha intuição. Eu não acho, a minha opinião aqui, pessoal, eu não acho que a situação do Piauí seja uma situação excepcionalíssima. Que é lá no Piauí que aconteceram coisas distintas. Não veria sentido nisso. Não me parece que isso faça nenhum sentido. Que o Piauí teria uma situação muito diferente. Até porque a gente não fez uma campanha voltada especificamente. Não está se fazendo uma pré-campanha voltada especificamente para o Piauí. Então não é uma coisa ali. Provavelmente aquilo reflete uma tendência da região Nordeste que é diferente da região Norte. Então o gargalo é região Norte. Chega a ser a região Norte mesmo. Se você puder, realmente, se você puder achar, eu não sei se tem, mas se você puder achar a pesquisa do Ceará e do Rio Grande do Norte e dar uma olhada aí, seria uma coisa interessante de se ver. Tem o que? Essa é de qual? Isso é o quê? De maio, Rio Grande do Norte. De Rio Grande do Norte. Então, joga aí. Joga aí. No Rio Grande do Norte tá a mesma coisa. Estou acabando de confirmar a minha intuição para o Nordeste. Vamos lá, Rio Grande do Norte, maio. O Flávio não está tão mal quanto ele estava no Piauí. E o Renan está com 7,5. Ele está com mais voto, mais intenção de voto do que no Piauí. Ou seja, novamente, a perda de voto da direita, o que eu quero dizer, a perda de voto da direita no Nordeste é uma perda de voto que afeta o bolsonarismo. Então, a direita derrete no bolsonarismo, ela não derrete como um todo no Nordeste. Ela derrete no bolsonarismo e ela se mantém como alternativa. E essa alternativa reflui para o Renan. E eu tenho, assim, a forte impressão, que isso se deve ao fato da nossa atenção programática para o Nordeste mesmo. É uma atenção especial que a gente tem para o Nordeste. E isso me parece fazer a diferença. Há um certo cansaço com a família Bolsonaro no Nordeste. Agora, eu acho curioso, isso para mim, eu vou confessar assim, eu acho curioso que a família Bolsonaro mantenha a sua upper hand, mantenha a sua força na região Norte. Eu não vejo motivo para isso. Não consigo perceber motivo para isso. Mas, de fato, ele se mantém. Estão falando que ele bateu 15% em Natal. Deixa eu ver. Né? Rio Grande do Norte. Ou seja, o negócio é Nordeste. No Nordeste, onde há hegemonia do PT, a gente tem como desconstituir isso, sim. Isso está claro que tem um caminho. Agora, na região Norte, precisa ter uma atenção especial. Talvez, por exemplo, agora está me ocorrendo uma ideia, a gente desenvolver mais no nosso discurso e no nosso programa coisas para a região Norte. A gente tem uma das pautas do Livro Amarelo é justamente a transformação da Zona Franca de Manaus em um polo biofarmacêutico. Nós temos isso aí, sabe aonde? No livro 5º. Está no fascículo 5º do Livro Amarelo, em que a gente descreve, a gente vai ali descortinando o que seria um polo farmacêutico na região Norte para substituir a Zona Franca de Manaus. Mas eu acho que é pouco ainda. Eu acho que tem que ter uma resposta programática da nossa parte, minha, de Orlando e tal, para a região Norte como um todo. O que fazer com os problemas da região Norte? Porque eu creio que a imagem de que a gente tem isso para o Nordeste já está dada, mas a imagem para o Norte ainda não está dada. Então a gente precisa trabalhar sobre isso. Pô, bela intuição que eu tive na live. E por conta dessa... Gostou do corte? Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O futuro é glorioso. Até a próxima.